Olá, tudo bem? Graça e paz. Queria falar de mais uma parábola nessa série de vídeos que eu estou gravando sobre a parábola do fariseu e do publicano, ou o cobrador de impostos, o oficial, funcionário do imposto de renda da época de Jesus, a coletoria dos postos de cobrança do imposto romano, do Império Romano, que se encontra lá em Lucas, capítulo 18, a partir do verso 9. Jesus dizendo essa parábola: 2 homens subiram ao templo para adorar e orar a Deus. Um era publicano, coletor de impostos, e o outro era fariseu. O fariseu batia no peito e arrazoava dizendo: graças te dou, ó Deus, numa oração extremamente arrogante, extremamente orgulhosa, jactanciosa, ufanista, chamando a presença, a atenção sobre si. Normalmente os fariseus e os religiosos na época de Jesus ficavam no meio das praças, adoravam ser chamados de rabinos ou rabis, ou mestres, ou professores, porque eram exímios conhecedores da Torá, da lei, e no templo também ficavam em lugares estratégicos. As suas franjas, os seus talites, uma espécie de chale, eram maiores, justamente para demonstrar espiritualidade ou alta religiosidade, orgulho mesmo, besta. E ele arrazoava dizendo: graças te dou a Deus, como não sou como uma mulher, não sou como os demais homens, adúlteros, perversos, promíscuos, pecadores, e não sou como este publicano, coletor de impostos. Dou a metade de tudo que possuo, cumpro com minhas obrigações. E a outra oração foi do publicano, coletor de impostos, pecador, que não se atreveu de olhar para o alto e encarar Jesus e a Deus, e falando: tem misericórdia de mim, ó Deus, porque eu sou homem pecador. E diz o texto bíblico que o publicano desceu, foi para casa justificado. Sua oração foi aceita, sua adoração foi aceita. E o publicano ficou, a sua oração não passou do teto, como dizem, porque ele estava cheio de si, presunçoso, orgulhoso, na sua religiosidade, no seu farisaísmo, seu pedantismo, sua arrogância, encheu-se sobremaneira, jactanciou-se demais, Isso significa que ele quis se auto-justificar pelos próprios meios, justiça própria, arrogância, ascetismo, separatismo, A Bíblia fala que Deus dá graças aos humildes. Aquele que se exaltar será humilhado, e aquele que se humilhar será exaltado por Deus. O fariseu que tinha sua lógica, o templo, a justiça própria, pelas próprias obras, pelos próprios meios, julgava as pessoas sendo o mais santo, o mais religioso, o mais espiritual de todos os homens. E o publicano, que tinha como templo a casa de Deus, a casa da graça, da misericórdia, do perdão. E Jesus, olhando a fé, olhando a sinceridade do publicano, do coletor de impostos, de Lucas capítulo 18, verso 9, ele aceitou a adoração daquele pecador. Isso significa e traz uma lição valiosa para nós. Não é tanto pelo conhecer teológico, bíblico e religioso, se pertencemos à religião A, B e C,
a igreja A, B e C, que nós vamos para o céu. Obras não salvam, vida piedosa e religiosa não salva, mas é Jesus que salva. Pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem pelas obras, para que ninguém se glorie. O fariseu se jactanciava, se ufanava pelo direito de ser um religioso, cumpridor dos seus deveres religiosos, civis, familiares e sociais. Mas não é isso que bastava para Jesus. Bastava para Jesus um coração sincero, um coração verdadeiro, onde o evangelho se aninha, se abriga da guarida, e ele foi justificado pela fé, pela confissão de pecados, porque ele se achou na condição de pecador, indigno da graça e da presença de Deus. Realmente, nós somos indignos da graça de Deus. A graça é mercê do amor de Jesus derramado na cruz do Calvário por todos nós. O publicano, o coletor de impostos, saiu do templo justificado, salvo, e foi para casa, para a sua família, com o coração cheio da graça, com o coração cheio, se esvaziou completamente e se encheu da graça, do amor e da misericórdia de Deus. Ao passo que o fariseu, o religioso, se encheu cada vez mais, se envaideceu cada vez mais, ficou orgulhoso demais, estava tão cheio de si, da sua religião, porque ele confiava plenamente, piamente na sua religião, confiava demais nas tradições religiosas, por ser fariseu, exímio conhecedor da lei. Se encheu tanto, se envaideceu tanto, que não tinha espaço para a graça de Jesus no seu coração. Ah, meus amigos, meu caro internauta, amigo da internet, na rede social, há tanta gente aí como esse fariseu, orgulhosa, cheia de si, que se dá o direito de pertencer e ainda exclama, bate no peito e brada: meu Deus, minha igreja. Ora, cheios de si, de empáfia, de orgulho, de avareza, de arrogância espiritual, que não tem espaço para Jesus, para a graça de Deus em seus corações. Jesus diz: aquele que se humilha será exaltado, e aquele que se exalta, aquele que é arrogante, que exalta a uma autoexaltação, ele será derrubado do seu altar. Há pessoas cujas vidas são altares, estão em pedestais que se dizem. Há pessoas que chegam ao cúmulo do absurdo de dizer que estão acima da média, acima do bem e do mal. Ora, não existe ninguém. Jesus diz: olhou para o céu e procurou e não achou um justo sequer. Mas por alguma razão que é alheia a nós, a nossa compreensão diminuta, finita, Noé, Moisés, José, Paulo, Pedro, alguns apóstolos, Abraão, Isaac, Jacó, acharam graça diante dos olhos do Senhor. E o Senhor os amou. O Senhor os tomou para si. E foram homens de fé.
Não é à toa e não é por acaso que essas pessoas se encontram em Hebreus 11, a galeria dos heróis da fé, porque eles alcançaram graça diante do Senhor. Talvez esse publicano, esse coletor de impostos que aos olhos fiscais, aos olhos reprovadores de censura desse fariseu e dos religiosos da época, como tem nos nossos dias, talvez ele se esteja nessa galeria dos heróis da fé, descrita lá em Hebreus capítulo 11. E a Bíblia diz que dos tais o mundo não era digno. Que Deus abençoe. Amém.